Oi, pessoal, meu nome é Liliane Rocha e nós estamos em mais um episódio do podcast Infância Nutrida. E hoje com uma convidada super especial, uma pessoa incrível que eu conheci assim um trabalho, que é a Luciana Carvalho, que é nutricionista especializada em síndrome de Down. Gente, ela vai esclarecer muita coisa pra gente. Aproveita para aprender bastante. Se tiver perguntas para vocês deixarem e mais pra frente ela vai responder, a gente conversa mais sobre isso. E gostaria muito de agradecer a sua presença, você se disponibilizar a trazer tanta coisa, tanta bagagem, né, para expor aqui para as pessoas e dizer que você é muito bem-vinda aqui. Muito obrigada pelo convite. É sempre muito bom falar de nutrição, né? É sempre muito bom falar que a nutrição são com as nutricionistas. A ciência da nutrição, ela tem muitos anos, então as nutricionistas se especializam, fazem 5 anos de faculdade, pós-graduação, para realmente botar na prática clínica tudo aquilo que a gente aprende com excelência. Então, falar sobre nutrição, para mim é uma alegria, falar sobre a minha carreira, sobre a ciência da nutrição é sempre muito importante para que todo mundo valorize a importância da nutrição em todas as especialidades, em todas as áreas da saúde humana. A alimentação faz toda a diferença. Falou tudo, a alimentação é a base, né, de tudo. Sempre. E antes da gente entrar no assunto, queria saber como que você chegou a essa escolha de nutrição voltada para síndrome de Down. Eu costumo dizer que eu fui escolhida porque às vezes nós nutricionistas escolhemos caminhos que ao longo do tempo a gente descobre que não foi aquilo que a gente realmente queria fazer. Os resultados muitas vezes não aparecem porque você não faz com o coração, você não se dedica com amor àquilo que você está fazendo. Então eu sou uma pessoa que eu gosto muito de resultado. E em muitas áreas da nutrição eu não tinha o resultado, eu não tinha esse retorno que fazia... Eu vi a diferença no paciente. Hoje, na nutrição, a gente tem muitos pacientes de primeira vez, né? É aquele paciente que vem, pega todas as informações com você em uma consulta e não retorna. Então, o que acontece? Eu, como gosto muito de ver o resultado do meu trabalho, eu me sentia muito frustrada quando o paciente não retornava. E eu fui cada vez mais buscando por que não retornava, porque eu acho que eu muitas vezes não me identificava com aquilo que eu estava transmitindo e eu fui buscar isso dentro de mim. E na nutrição materno-infantil a gente também vê muito isso, porque a alimentação é uma coisa que todo mundo sabe um pouco, né? As famílias já vêm com o histórico de alimentação dos pais, dos avós, os hábitos alimentares. Eu fiz assim, minha mãe fez assim comigo, eu vou fazer assim com meu filho, e realmente domina um pouco esse assunto. E a partir daí eu fui buscando mais coisas para fazer essa fidelidade, para a gente fazer um acompanhamento. Porque a nutrição é um acompanhamento pelas fases da vida, pela introdução alimentar, fase escolar, adolescência. Então, a nutrição acompanha aquele caminho, porque a gente sabe que tem muitas intercorrências aí dentro dessa muitas questão. Influências também, hoje com a internet, isso, né? Um monte de gente falando um monte de coisas, sem base nenhuma. Sim. Os doutores da internet, isso, né? E aí eu fui chamada para dar uma aula sobre nutrição na síndrome de Down. E para mim era um universo muito novo. Eu sempre fui professora, eu tenho formação acadêmica de docência e eu sempre dei aula, né? E eu fui chamada para dar essa aula e eu não sabia nada sobre síndrome de Down. E eu vejo que muitos nutricionistas hoje estão muito distantes ainda desse universo e é uma área que precisa muito de nutricionista capacitado. E eu relutei muito em aceitar essa aula e preparei uma aula super técnica, falando sobre... para profissionais de saúde, né? E quando eu cheguei lá, eram pais e familiares de pessoas com trissomia do 21. E aquilo me impactou muito. E dali, naquela aula, saíram meus primeiros pacientes. E eu
aquilo teve uma realização tão grande, porque a gente faz um acompanhamento. Eu tenho pacientes de 6 consultas, 7 consultas. Então, eu acompanho as famílias, eu acompanho as crianças crescendo. E isso me trouxe uma realização muito grande, porque a gente vê o resultado do nosso trabalho acontecendo. E, a partir daí, eu me dediquei muito, mergulhei nesse universo, porque eu queria realmente levar a nutrição como um pilar desse acompanhamento multidisciplinar da síndrome de Down. Muito legal. Eu estava vendo seu Instagram, né? E o primeiro post vem falando sobre a importância da nutrição, né, no acompanhamento da pessoa com síndrome de Down, da criança, né? Então, fala pra gente qual é a importância, até porque a gente vê que as crianças são mais, assim, acompanhadas por médicos, pediatra, neuro, né? E, às vezes, os próprios médicos têm alguma resistência, né, em encaminhar para um nutricionista. Às vezes, falta de conhecimento, né? A gente não sabe bem, mas a gente sabe, como você falou, que a nutrição é algo que vai para a vida toda e para todas as pessoas. Sim. Então, fala para a gente um pouquinho dessa importância. Então, dentro da nutrição na síndrome de Down, os estudos são muito recentes, né? Por isso que cada vez que me convidam para falar sobre isso, eu fico muito feliz, porque a gente tem que difundir essa informação sobre o quanto é importante ter uma nutrição adequada nesses casos, nessas condições genéticas. Porque quando a gente tem um cromossoma a mais numa posição ou uma alteração genética, ele causa uma desorganização dentro desse metabolismo, né? E esse metabolismo celular precisa de nutrientes. Então, trazer o alimento desde a hora que ele é plantado, retirado da terra, para transformar em nutrientes, em micronutrientes, em macronutrientes, existe um grande caminho. E as nossas células precisam desses macro e micronutrientes. Então, existe um grande caminho para a questão alimentar e a questão de absorção. Na trissomia do 21, essa condição genética, ela traz alterações muito metabólicas celulares, que dependem de nutrientes, por exemplo, zinco, complexo B. E a gente precisa fazer com que realmente esses nutrientes cheguem nessa base celular para que façam as suas funções. E quando isso não acontece, piora ainda mais essas alterações metabólicas, trazendo consequências no cotidiano, como alterações de cognição, alterações de função intestinal, funções gastrointestinais, né? Absorção de nutrientes importantes para o neurodesenvolvimento, que é uma questão muito presente na trissomia do 21. Então, fazer com que essa base nutricional, esses nutrientes importantes, estejam no cotidiano, no dia a dia dessas pessoas com essa condição genética, esse é o papel da nutrição. Porque um organismo que funciona bem, ele tem capacidade para desenvolver a parte muscular, a parte metabólica gastrointestinal, a parte neuronal, né? Os nutrientes importantes para o neurodesenvolvimento, nutrientes importantes para a tireoide. Então, tem uma série de condições associadas na síndrome de Down que são tem muita necessidade de nutrientes importantes. E a nutrição faz toda a diferença quando esse potinho de nutrientes, esses macro e micronutrientes, está adequado. Porque as deficiências nutricionais trazem consequências no neurodesenvolvimento. Sim, até comportamental também, né? Com certeza. E quais são as condições, né, da criança com trissomia 21 que atrapalham essa absorção, que seja característico dessa condição? Que são os desafios, né, que a gente tem que lidar? Primeiro que dentro da trissomia do 21 existe um grande processo inflamatório, né, influenciado pelos genes da trissomia do 21. Então, ele traz uma consequência de baixa absorção dos nutrientes. Ele tem um processo de hipotonia muscular muito importante, que dificulta o processo de mastigação. Então, quando você mastiga menos, os alimentos chegam mais inteiros dentro do trato gastrointestinal, então causam uma dificuldade de absorção muito grande. Então, tem crianças que são alimentadas e estão desnutridas.
porque elas comem, mas elas não conseguem fazer um processo de quebra molecular, de absorção desses nutrientes de maneira adequada. E na trissomia do 21, essas alterações gastrointestinais são muito importantes, principalmente por causa da hipotonia. Dentro, inclusive, hipotonia interna, do trato gastrointestinal. Baixa motilidade estomacal, dificuldade, hipotonia na parte intestinal. Então, dificuldade de evacuação, constipação intestinal, baixa produção enzimática, né? Então, todos os nossos órgãos internos, eles ficam mais... têm uma menor capacidade de contração, né? De fechar, por exemplo, a válvula do estômago para o esôfago. Então, a gente tem muito refluxo. Coisa simples, né? Coisas que a gente precisa identificar e muitas vezes fazer uma alimentação mais direcionada, de mais fácil digestão, para que esses micronutrientes sejam melhores absorvidos. Isso vai ser avaliado pela nutricionista. Porque dizer para alguém assim, você tem que comer bem. Todo mundo sabe que tem que comer bem. Você tem que comer frutas, verduras e legumes. Todo mundo sabe que a gente tem que comer frutas, verduras e legumes. Mas para uma pessoa que tem, muitas vezes, dificuldade de mastigação, qual é a técnica dietética que a gente vai utilizar? A gente vai amassar, a gente vai cortar em pedaços menores, a gente vai coccionar, fazer técnicas dietéticas que aproveitem melhor os micronutrientes. Então, tudo isso faz parte do atendimento nutricional. Nós somos formadas para saber a composição dos alimentos, a diferença que essa composição nutricional faz dentro do metabolismo corporal. E a gente é formado também para fazer técnicas dietéticas importantes para que muitas vezes, para potencializar esses micronutrientes nessa absorção, diminuir muitas vezes antinutrientes, quando a gente fala para deixar o feijão de remolho, né? Quando a gente fala para cozinhar uma mandioca, por exemplo, ou cozinhar outros alimentos onde vários componentes ali são eliminados para que aquele nutriente seja melhor absorvido, isso tudo quem faz é a nutricionista. Então, dependendo da condição metabólica daquela criança com trissomia do 21, a gente vai fazer todo um planejamento alimentar para que ele consiga aceitar, para que ele consiga absorver, para que ele consiga metabolizar, facilitando a excreção com a constipação intestinal, fazer com que esse intestino funcione melhor. Porque esses detalhes, essas especificidades da trissomia do 21 precisam ser avaliadas individualmente. Hoje a gente tem um diagnóstico, que é uma condição genética, eles têm um cromossomo a mais em todas ou na maior parte das células, mas eles são muito diferentes entre si. Então, esse cromossomo influencia de maneiras diferentes as pessoas com trissomia do 21. Tem crianças que nascem com cardiopatia, tem crianças que nascem com alterações de tamanho intestinal, tem crianças que nascem com estenose, que é um estreitamento da passagem do alimento, da passagem do intestino, que pode prejudicar o processo de eliminação. Então, tem toda uma avaliação que precisa ser feita pelo médico, pela fonoaudióloga e pela nutricionista. É uma equipe multidisciplinar. Cada um vai fazer a sua avaliação. Então, é necessário que todos esses profissionais estejam envolvidos. Eu torço muito para que todas as famílias tenham acesso a esses profissionais, porque todo esse incentivo, nessa primeira infância é muito importante para consolidar aprendizado ao longo da vida e organização também desses metabolismos alterados, como, por exemplo, a tireoide. Verdade. E o comer, ele é aprendido, né? A gente aprende. A gente sabe que tem que comer, mas a gente aprende o que comer, como comer, né? O ser humano não é o que come, ele é o que absorve, talvez, né? Seja melhor a frase. E dentro desses desafios todos que você falou, ainda tem um desafio maior, que a gente está falando de crianças, né? Sim. Porque são crianças que estão aprendendo, estão desbravando, independente se tem a trissomia 21 ou não, são crianças. A gente ainda tem que trabalhar o lado lúdico, né? A gente, além de todo esse mapa metabólico que você falou, né? Que a gente olha para a criança,
eu falo pra minha filha, filha, eu não olho pra você só como minha filha linda, maravilhosa. Eu vejo coisas bioquímicas, entendeu? Reações bioquímicas aí. Ela morre de rir. Porque é isso, né? A gente tem o desafio de ver como o profissional, né? Mas também tem aquela abordagem que vai fazer com a criança, porque ali ela vai aprender e vai levar, né, pra vida. Eu sempre brinco que eu não atendo crianças, né? Eu atendo as famílias. E hoje eu atendo também adolescentes, que é uma fase bem específica da trissomia do 21. Tem fases muito determinadas na trissomia do 21. Até os 2 anos, a fase escolar, que é uma fase muito perigosa para reverter na obesidade, que a gente sabe que eles têm tendência a uma série de alterações, inclusive a obesidade, o hipotiroidismo. E isso a gente tem que ficar acompanhando a vida inteira. É uma condição genética que necessita um acompanhamento durante toda a vida. Não dá para acompanhar só os 2 primeiros anos e depois vida que segue. Não, é uma condição que tem que ser acompanhada ao longo da vida. Sim. Então, quando eu atendo as famílias da trissomia do 21, eu empodero muitas famílias, porque a decisão está no dia a dia. E eu não vou estar lá no dia a dia. É isso mesmo. Então, transmitir o conhecimento para aquela família, para que esse olhar seja mais específico, para que esse olhar seja mais direcionado, também é uma função da nutricionista. Acolher aquela família nas suas dúvidas, porque são muitas, né? Muitas dúvidas, inclusive, criadas pela internet, fantasmas criados pela internet. A pessoa com trissomia do 21, ela não deixa de ser uma pessoa, então ela não é a trissomia do 21, ela é uma pessoa que tem uma condição genética. Então, conhecer a condição genética, conhecer as consequências, as possíveis consequências dessa alteração genética é muito importante para a família, porque ela vai reconhecer muitas vezes quando ela está com um mal-estar e a pessoa vai falar assim, não, isso não é nada, isso é coisa de criança, será mesmo? Será que ela está sem evacuar durante muito tempo? A gente sabe que deixar de evacuar durante 5, 6 dias traz consequências comportamentais, irritabilidade de pele. Então, a família precisou ter um olhar diferencial, né, para a criança com trissomia do 21, para poder muitas vezes identificar o que pode ser feito dentro daquele contexto. Então, a família é o pilar do acompanhamento. Então, é a família que faz as compras, é a família que permite ou não acesso a alimentos que podem prejudicar esse metabolismo, criar mais processos inflamatórios. E eu sinto muita dificuldade ainda na parte social, achando que a pessoa com trissomia do 21, ela já tem a trissomia do 21, deixa ela consumir o que ela quiser. Não. O pensamento é o inverso. Por ela ter trissomia do 21, é que esse olhar para a alimentação precisa ser mais específico. Olha. É o contrário. Né? Mas as pessoas... E outra coisa que acontece muito, tadinha, deixa ela comer um brigadeiro. Tadinha. Criança com trissomia do 21 não é tadinha. Criança com trissomia do 21 é uma criança com condição genética, como uma criança com diabetes. Sim. Né? Como uma criança com qualquer outra condição de saúde que precisa ser avaliada. Né? Ela tem todas as possibilidades na vida, só que a gente tem que dar oportunidades de saúde, oportunidades de melhorar o neurodesenvolvimento, oportunizar terapias, oportunizar que ela faça escolhas. Como é que ela pode criar esse movimento de autonomia, de raciocínio, fazendo boas escolhas? Tendo um organismo pronto para que isso aconteça. Hoje o que a gente muito estuda é psiconutrição, neuropsiquiatria, nutrição na psiquiatria, porque os nutrientes são muito importantes para o neurodesenvolvimento. O segundo cérebro é o intestino, né? A gente tem essa relação. Uma coisa que você não imagina, né? Sim. É uma produção de serotonina no intestino. Sim. Você acha que é no cérebro e não é, né? Não, tem algumas partes, são metabolismos que acontecem em várias partes do corpo. Mas o principal desse metabolismo é que eles são dependentes de nutrientes. Nutrientes, aí. E como você falou... É com a nutrição. A comida é com nutrição, não tem jeito. Sim. Mas é importante buscar essa especialização. Sim. Porque, por exemplo, uma nutricionista clínica, ela tem capacidade de atender uma criança com síndrome de Down. Sim. Mas ela não
talvez não entenda, ainda não tenha a informação de que tem essas especificidades da comorbidades, síndrome. né? Sim. E para dar uma previsão para a família, para dar uma informação, porque tudo é informação, né? Tá se sentindo mal, bom, a nutricionista falou isso, talvez seja isso, né? Então, ter uma especialização é muito importante, né? Porque, igual você falou, todo mundo tem que comer, mas tem cada um a sua limitação, né? Até uma criança que não tem o T21, ela também tem limitações. Pessoas em qualquer condição têm limitações, né? E quando a gente se especializa, fica mais fácil de conduzir. Sim. Né? Eu sempre falo que a nutricionista, ela sai preparada para atender pessoas. Isso. Né? De todas as faixas etárias. Mas existem subgrupos que a nutricionista pode pegar esse nicho de mercado e se especializar nele, porque quando a gente atende com conhecimento avançado, faz toda a diferença na assertividade do acompanhamento. Então, eu atendo uma pessoa com trissomia do 21, mas se eu souber quais são as possíveis comorbidades associadas, quais são os metabolismos alterados, o que pode ter como consequência se comer determinado alimento. Isso faz toda a diferença para que a gente faça um plano alimentar mais assertivo. Porque o que aquela família espera? É levar os micronutrientes, os nutrientes importantes para o neurodesenvolvimento do seu filho. Qual é a principal pergunta que eu recebo quando agendo uma consulta? Eu queria fazer uma alimentação, eu não sei se eu estou fazendo tudo certo. Porque sabe que precisa de mais alguma coisa. Então, a nutrição vai avaliar exames laboratoriais, recordatório alimentar, aquela estrutura familiar, para ver se tem condições de botar em prática aquele plano alimentar. Eu vejo muito plano alimentar que a família não tem condições de botar em prática. E o que a família faz? Olha, já tem tantas demandas de terapias, de transporte, verdade, leva para lá, leva para cá. Se você bota um plano alimentar muito complicado para aquela família, ela não vai botar em prática, porque não consegue. E não vai ter resultado, e não vai ter voltar. Aí ela vai achar que ela vai voltar. Isso eu não vou conseguir fazer. A nutrição não tá... Deixa comer isso mesmo. A única coisa que uma família, uma mãe não quer é que o filho passe fome. Porque na cabeça da mãe, ela nasceu para nutrir. Então, o nutrir, meu filho tem que estar alimentado. Então, se ele não gostou do arroz com verdinho, ela tira o verdinho para ele comer o arroz. Sim. Ela quer que ele se alimente. Eu não tenho uma fruta, eu vou dar o biscoito, porque ele está alimentado. Então, o nutrir vem muito da maternidade. E a maternidade atípica, ela tem uma série de desafios maiores do que a maternidade que não tem uma criança com algum tipo de condição genética. Então, a maternidade atípica, na nutrição, a gente tem que muito entender a condição daquela família, condição financeira, condição emocional. Né? O que a família acha daquele ambiente, o que eu vou fazer. Tem famílias que falam, eu não vou fazer nada, deixa ele ter uma vida normal, meu filho vai ter uma vida normal. O que é vida normal hoje? Isso é a pergunta. Né? É uma vida cheia de ultraprocessados, contaminantes ambientais, produtos inflamatórios, que isso faz com que aquela condição acabe piorando, levando a intercorrências, internações, dificuldade de cognição, dificuldade de aprendizado, obesidade. Né? Esse aí que tudo tem uma consequência. Aí as pessoas falam, a obesidade é da trissomia do 21. Não é não. A obesidade é uma condição que é construída. Ninguém dorme magro e acorda obeso. Então, isso vem sendo construído. Então, a palavra certa da nutrição na trissomia do 21 é prevenção. Conhecimento e prevenção. Porque a família, durante toda a vida daquela pessoa, ela vai ter que ficar avaliando, corrigindo e cuidando. Sempre vai estar amparando. Né? Tem que cuidar, tem que pelo menos fazer os exames uma vez por ano. Né? Ter um pediatra da sua confiança, ter um endocrinologista, ter a nutricionista da sua confiança. O que eu recebo hoje muitas vezes? É a criança com 8, 9 anos, já em sobrepeso e obesidade, aí sim caminha para nutricionista. Mas é assim, quando já estourou a bomba,
Ao invés de fazer um trabalho preventivo, com uma alimentação mais natural, uma alimentação que possa favorecer o metabolismo e o não ganho de peso excessivo, já chega para a gente com sobrepeso ou obesidade. E mudar um hábito alimentar com 7, 8, 9, 10 anos é muito mais difícil do que você construir esse hábito alimentar saudável ao longo da primeira infância. Sim. E a introdução alimentar? Já que você falou sobre a primeira infância, né? A gente tem a amamentação, em seguida a introdução alimentar. Você conduz a introdução alimentar? Então, a introdução alimentar. Qual o diferencial? A introdução... O primeiro ano da trissomia do 21 é um dos anos mais difíceis. Porque é um ano que gera muitas dúvidas do que vai acontecer, do prognóstico. Se a gente olha na internet, né? O prognóstico é o pior possível. Os mitos e verdades. Então, o primeiro ano, uma mãe que descobre a trissomia do 21 no parto, porque você pode descobrir na gestação, no parto. A mãe que descobre a trissomia do 21 no parto, a cabeça dela enlouquece. Porque ela fala, e agora? O que eu vou fazer? Né? O que eu posso fazer para que ele tenha um melhor neurodesenvolvimento? E o que eu faço? Parece que tudo que ela sabia ou que ela entendia sobre o ser humano cai por terra. E, na verdade, eles são crianças que precisam de uma atenção especial na amamentação por causa dessa hipotonia orofacial. Muitas vezes tem dificuldade de sucção, desse movimento. Então, tem que ser incentivado a amamentação. Muitas médicos e hospitais já falam assim, não vai conseguir amamentar. Tem que dar oportunidade. Tem que deixar a criança mostrar se ela consegue, se ela não consegue amamentar. Não pode dizer de cara, as pessoas com trissomia do 21 não conseguem amamentar. Isso não existe. Eles são pessoas e precisam ter oportunidade de mostrar suas capacidades. Olha, gente. Né? Então, tem que incentivar a amamentação, que faz toda a diferença na imunidade, até na formação orofacial. Claro que tem crianças que não conseguem por cardiopatias, por dificuldade com uma hipotonia muito severa, e está tudo bem, vai entrar na fórmula. A fórmula está aí para salvar vidas. Mas em primeiro lugar, incentivar a amamentação. Depois eles entram na fórmula, eles têm muito problema gastrointestinal, porque ainda nascem muito imaturos, têm dificuldade de motilidade intestinal, então a constipação, muitas vezes tem diarreia, muitas vezes tem processos gastrointestinais muito importantes no primeiro ano. As cardiopatias também são muito presentes, isso gera muita dificuldade de respiração na amamentação, sim, também na introdução alimentar. A hipotonia muscular, ela muitas vezes não... Os sinais de prontidão para a criança comer, elas podem ser um pouco mais tardios, com 7, 8 meses. Tá tudo bem. A gente começa com 7, 8 meses, mas é importante que as crianças tenham os sinais de prontidão. E o engasgo, Então, sejam avaliados pela fonoaudióloga. A fonoaudióloga ou o médico é que dão o aval para a nutricionista começar a introdução alimentar. Legal. Tá? Isso é muito importante. O médico vai dizer dos sinais de prontidão e a fonoaudióloga vai dizer da capacidade de deglutição, da condição orofacial para começar a introduzir os alimentos. Justamente para evitar transtornos como engasgo, memórias negativas na hora da introdução alimentar que podem trazer consequências lá na frente, né? Então, precisa ser avaliado pelo médico e pela fonoaudióloga para liberar a introdução alimentar. A partir daí, a gente vai acompanhando junto com a fonoaudióloga a questão das texturas. É diferente da pessoa que não tem a trissomia do 21, principalmente por causa dessas questões de hipotonia, mastigação, frouxidão desses músculos mandibulares, hipotonia da língua. Muitas vezes a língua fica pesada, então a criança... Vocês veem muito por aí a criança com trissomia 21 assim, porque isso aqui está frouxo e a língua, o músculo está pesado. Precisa acompanhar com o odontopediatra para saber se vai botar uma placa palatina. Tem todo um processo no primeiro ano que vai ser fundamental para a evolução da alimentação ao longo dos anos seguintes, né? Para a evolução de textura, para a mastigação, que é super importante para o processo digestivo. Então, é muito importante acompanhar com uma nutricionista na introdução alimentar da trissomia do 21. Porque erros nessa introdução alimentar podem gerar consequências emocionais e também
estruturais e metabólicas, como dificuldade de digestão, dificuldade de esvaziamento gástrico, constipação intestinal, entrar com alimentos que muitas vezes eles não têm capacidade de digerir. Isso gera consequências. E nenhuma família desse mundo, com filhos com trissomia ou não, quer ver um filho sofrer com essas condições desse primeiro ano. Então, tem que ser acompanhado por uma nutricionista que saiba fazer a introdução correta, na textura correta, com os grupos alimentares corretos, com as necessidades importantes de micronutrientes, complexo B, montar um prato onde tenha todos esses micronutrientes, vitamina B12, que é muito importante para o neurodesenvolvimento. Então, quem faz esse papel é a nutricionista. Isso é muito importante deixar claro. Tá? Gente, a introdução alimentar em qualquer condição é algo assim que vai levar para a vida, né? Sim. Tem vários estudos, várias comprovações que a gente vê que às vezes tudo que define vem desse começo. Sim. Né? Sim. Vai definir condições metabólicas. E como você falou também de trazer traumas, de repente, emocionais, né? Não só para a criança, mas para a família também. Ah, sim. Porque acaba que, por exemplo, como eu falei do engasgo, que é o que toda mãe tem medo. Até eu, né? Tive. Sou nutricionista, entendo, mas é da mãe, é do ser humano, sim. né? Então a gente tem esse medo na introdução alimentar. E aí se acontece, aí já começa a dar um passo atrás. E se você não tem um profissional para te incentivar, para te encorajar, para esclarecer, né? Fica difícil. E não é só nessa condição, em tudo na vida. Nessa condição tem um processo maior, por causa da hipotonia dessa parte de deglutição. Né? Então, nós temos no processo de deglutição, nós temos o processo de fechar a traqueia para o alimento descer pelo esôfago. Né? O alimento não pode passar para a traqueia porque tem broncoaspiração. E essa frouxidão, essa hipotonia dessa parte aqui de deglutição, muitas vezes não faz o fechamento correto da traqueia. Muitas vezes eles não conseguem que o alimento desça corretamente. Então, se um pedaço de alimento com a traqueia fechada, ele tem um engasgo e ele não consegue respirar. Então, toda essa movimentação aqui, ela é avaliada pela fonoaudióloga. Tá? Então, quando eu atendo na introdução alimentar, que já foi liberado por esses 2 profissionais, eu sempre recomendo a mãe e a família a fazerem o curso de desengasgo na trissomia do 21. Tá? Para uma primeira emergência. Existe o engasgo, existe a tosse e existe o reflexo gag. Então, o reflexo, o ser humano ele vai aperfeiçoando esse reflexo para quando algum alimento arriscar passar para a traqueia, ele volta. A criança aprende a fazer isso. Então, é importante que a criança aprenda a fazer isso. Inclusive, para essa musculatura daqui. Existe a tosse. Quando passa um pouquinho, você tosse para expelir aquele micro pedaço de alimento que passou ali, você tosse. E existe o engasgo. O engasgo é quando realmente o alimento para aqui e fecha a traqueia, a criança não consegue respirar. O que acontece na trissomia do 21? As mães, se a maternidade típica já fica com medo, a maternidade da trissomia do 21 fica com mais medo ainda. Isso leva muitas vezes à condição da textura da comida ser sempre mais pastosa, com medo do engasgo, dificultando muitas vezes esse aprendizado da mordida, esse aprendizado do mastigar e tudo isso. Então precisa ser realmente acompanhado por um fonoaudiólogo para ver se ele tem essa capacidade de mastigação, de deglutição e fazer todo esse treinamento muscular orofacial para que ele evolua no processo de mastigação. É isso aí. E a gente vê muitos casos de obesidade, né? Você já falou um pouquinho sobre isso, mas queria que você se aprofundasse mais, porque a gente vê muito isso, né? Vem muita compulsão, né? Sim. Como que acontece, assim? A gente sabe que a obesidade é construída. Sim. Mas... Por que é tão presente, assim? Então, existem alguns metabolismos na trissomia do 21 que influenciam nessa dificuldade com relação à fome e saciedade. Em primeiro lugar, o processo de mastigação é um sinalizador de saciedade.
Como eles têm muita dificuldade de mastigação, muitas vezes eles engolem direto e essa sinalização já fica prejudicada. Se eles chegam com muita fome, é que não mastiga mesmo, engole direto. E esse processo de sinalização já fica prejudicado. Hormonalmente tem um processo com a leptina, que são os hormônios que controlam essa sinalização de que, olha, estou satisfeita, vou parar. Mas existe também, quanto mais você ganha peso, mais resistente a esse processo você fica. E a partir daí, a compulsão alimentar é você comer um prato, você não teve a sinalização da saciedade, você pede outro prato. No pedir outro prato, está muito ligado ao prazer, né? Comer dá prazer. Então, ele quer continuar com aquela sensação de prazer, muitas vezes para compensar uma ansiedade da escola, uma ansiedade da adolescência. Então, a fase escolar é realmente onde a moeda da obesidade ela acontece. Nos primeiros anos de vida, eles têm muito problema de absorção de nutrientes, então muitas vezes não ganham peso adequadamente, né? E na fase escolar é uma fase onde liberou geral. Tem os lanches escolares, tem a cantina escolar, tem as festas infantis, tem os passeios. E isso vai trazendo muita oferta, tá, de alimentos extremamente calóricos e pouco nutritivos. Verdade, e são apelativos Isso também, piora né? o metabolismo e aumenta o valor calórico. Eles muitas vezes têm uma dificuldade de gasto energético, ou dificuldade no caminhar, ou dificuldade de fazer atividade física. Então, esse balanço energético de mais calorias e menos gasto calórico descompensa. Então, é primordial que a pessoa com trissomia do 21, a criança, faça atividade física, para que esse gasto energético fique mais adequado. A gente não trabalha só com caloria, mas o gasto energético é importante. Sim. Né? E controlar quando essa curva vai subindo, a gente tem que avaliar o que está acontecendo. Se é realmente um aumento calórico, se é uma baixa do gasto energético, se ele está comendo demais por ansiedade, né? Se ele está comendo alimentos muito inflamatórios, com calorias vazias, que faz com que esse sabor, que hoje é muito usado pela indústria, é aquele sabor que causa dependência. A gente não consegue comer um biscoito, a gente come 5 biscoitos. Os melhoradores, né? De sabor. Os realçadores de sabor que fazem com que o teu sabor fique com gosto muito acentuado. Então, não dá para competir uma batata de pacotinho com uma cenoura. Os sabores são completamente diferentes e essa infância, ela é muito... é a época de experimentar e cada vez mais consolidar a necessidade por sabores acentuados. E acaba prejudicando a ingestão de alimentos que são realmente importantes, que não tem... O simples não tem esse sabor acentuado. Então, o que eu falo para as famílias vai no simples. Frutas, verduras e legumes. Essa é a base. Porque o mundo vai ofertar o extraordinário. Ele vai roubar o lanche do amiguinho, ele vai numa festa infantil e muitas coisas vai fugir do controle da família. Mas se ele tiver uma base alimentar em casa, na família adequada, muitas vezes ele consegue equilibrar esses extras que acontecem. É ilusão da nutricionista achar que aquela criança não vai comer alguma porcaria durante o dia a dia. Vai, porque o mundo oferece. Mas a gente precisa ter uma base sólida dos principais nutrientes de uma alimentação que proporcione melhor qualidade de vida. Se cair nessa armadilha de produtos industrializados que são mais fáceis, pacotes individuais e tudo, a gente traz um desbalanço nutricional que prejudica muitas vezes a consolidação de terapias importantes. Isso aí. E aí eu estava conversando com você antes um pouquinho sobre a seletividade alimentar, Sim. né? E aí você falou, vou desmistificar isso agora. Então vamos lá. Porque na trissomia do 21, a seletividade alimentar ela é muito presente no autismo por causa de questões sensoriais, né? Na trissomia do 21, quando uma criança deixa de comer, ela também tem alguns aspectos que precisam ser avaliados antes até desses aspectos sensoriais. Por exemplo, processos mastigatórios, se ela sente dor ao engolir, as causas orgânicas. Uma criança que tem problemas de digestão, problemas de evacuação, normalmente ela não come tanto. Então tem que olhar primeiro essas causas orgânicas antes de dizer, ele é seletivo. Olha primeiro o que está causando aquela recusa alimentar.
que está causando aquela recusa alimentar? Porque é mais fácil uma criança com T21 ter compulsão alimentar do que ter recusa alimentar. Se ela está recusando a alimentação, ela está sentindo alguma coisa, né? Ela não está conseguindo comer. Pode ser nascimento de dentes, pode ser dor ao engolir, pode ser dor de uma gastrite, de uma dificuldade, pode ser estômago cheio por dificuldade de motilidade estomacal, pode ser a dificuldade de evacuação. A criança que não evacua 5 dias, ela não tem fome, ela fica enjoada, ela fica irritada, Então, avaliar as causas orgânicas antes de dizer que a criança com trissomia do 21 tem seletividade alimentar. É muito importante que seja avaliado pelo médico, pela nutricionista e pela fonoaudióloga para ver se realmente está nascendo os dentes. Tudo na trissomia do 21 tem uma sensibilidade maior, né? Eles sentem com maior intensidade. Então, a gengiva inchou. Ele vai conseguir comer um biscoito? Tá doendo. Vai conseguir comer o arroz, feijão, grão, carne moída e tudo. Ele vai recusar. Aí a família fala, nossa, ele tá com seletividade, ele não vai comer. Não, às vezes é só um período. Então precisa ser avaliado realmente as causas orgânicas, sempre em primeiro lugar na trissomia do 21. Gente, seletividade alimentar parece que virou moda, né? Tudo é seletivo, ele é seletivo. E a gente sabe que a seletividade, ela vem de uma dificuldade alimentar, né? E aí essa dificuldade, como você falou, a gente tem que investigar. Sim. Se ela é orgânica, se ela é comportamental, se é a questão da textura, se eu tô deglutindo bem, se eu não tô. Sensorial. Então, sempre buscar a causa dessa seletividade. Isso. Ele vai melhorar, ele é seletivo, ele vai melhorar. Não vai. Você tem que pesquisar, você tem que tratar, você tem que se informar. Né? Então, não deixa os mitos, né? A gente sempre fala isso aqui, que às vezes as pessoas querem ajudar, na maioria das vezes elas querem ajudar quando dá alguma opinião, né? Mas que acaba atrapalhando. Não, ela vai melhorar. Não, isso é da idade. Não é. O que está levando essa seletividade? O que está dificultando esse processo? Se é a família também. A família também tem uma grande influência, porque a família, eu sempre falo que é o pilar, porque a família tem a responsabilidade de levar uma alimentação mais saudável. Então, muitas vezes a família faz compras de maneira errada. E o hábito alimentar familiar também é um responsável por a criança só querer comer determinados alimentos. Tem ali, né? Tá ali. Então, olhar essa parte familiar, olhar as questões orgânicas, antes de dizer que as pessoas com trissomia do 21 são seletivos. Eu vejo muito mais a compulsão alimentar do que a seletividade alimentar na trissomia do 21. Você falou sobre o dentinho nascendo e tal. Eu vi uma foto no Instagram esses dias, gente. Que coisa, era uma foto de uma arcada, né, dentária de uma criança que estava caindo com os dentes ainda de leite e os dentes para subir, né? E aí fica um montão de dente aqui para nascer. Os dentes que estão aqui, gente, imagina, deve ser algo. Inchada. E a gente fica, tá chatinho. Não, ele tá com dor. Tá com dor, tá assim. Né? E a família, a família, o pai, a mãe, eles têm que saber reconhecer esses sinais. E é a gente que vai informar, né? Exatamente. Não se desesperar muitas vezes. Raciocina sobre a rotina do seu filho, raciocina sobre a questão alimentar, raciocina o que está acontecendo com ele e busca o profissional que entenda dessas questões para poder auxiliar. E dentro dessa capacitação, né, você trabalha, né, fazendo a capacitação de outros nutricionistas. Eu tenho cursos. Então, fala pra gente. Eu tenho cursos no meu site. Depois vocês deixem o site aqui. Eu tenho meu Instagram lá, lucarvalhonutri.infantil. Tem muita informação lá. Eu convido as nutricionistas a abraçarem esse nicho, né? Não precisa ser exclusiva como eu sou hoje, porque a minha demanda é muito grande, porque falta profissionais no Brasil inteiro que compreendam e que atendam pessoas com trissomia do 21 de maneira adequada. Então, eu tenho formações curtas e uma formação maior para os nutricionistas que querem entrar nesse nicho. E agora eu vou lançar a minha mentoria em agosto para auxiliar nesse atendimento das nutricionistas que já atendem crianças com trissomia do 21, para que esse atendimento seja cada vez mais assertivo. Então, eu convido vocês a entrarem lá no meu Instagram, no meu site, para conhecer melhor o meu trabalho. Ai, gente, é lindo, 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 lindo. Olha, muito obrigado
por ter vindo, por trazer tanta informação assim importante, né? Coisas que a gente às vezes busca em profissionais que nem profissionais, né? Coisas da internet soltas. Sim. E que você desmistificou bem, assim, falou muito bem. Trouxe muita coisa legal, e me trouxe até mais vontade de estudar, sim, né? A gente fica, né? Uma sim, coisa tão gostosa, e são artigos novos, como você falou, então a gente está sempre se atualizando, sim, isso é muito importante. Então, muito, muito obrigada mesmo. E eu espero que vocês tenham gostado muito desse episódio. Obrigada por ter ficado aqui até o final. Acompanhe a Lu no Instagram, tem muita coisa boa lá, muita coisa importante. E espero que vocês estejam aqui no próximo episódio, ok? Agora, curte, comenta, se quiser deixar alguma pergunta também, se inscreve no canal e até o nosso próximo episódio. Um beijo. Muito obrigada. Muito obrigada. Obrigada a você.